Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Olá, querido, olá, amada, que beleza nos encontrarmos mais uma vez para refletirmos sobre a nossa homilia dominical, a liturgia da palavra. Olha, nós voltamos ao tempo comum. Domingo passado nós celebramos o batismo do Senhor e a partir do batismo de Jesus ele inicia a sua vida pública e nós retomamos o tempo comum na igreja. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum. Antes de fazermos propriamente nossa meditação sobre a palavra, gostaria de pedir a você que sempre nos acompanha que compartilhasse os nossos vídeos, convidasse outras pessoas também a se inscreverem em nosso canal e deixasse sempre o seu like e algum comentário caso queira. Pois bem, nesse segundo domingo do tempo comum, o evangelho que nos é proposto pela liturgia da igreja se encontra no texto de João, no capítulo 1, dos versículos 35 a 42. Vamos ouvi-lo. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, perguntou-lhe Jesus: O que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que estavam quando ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer mestre. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois do seu batismo, Jesus inicia a sua vida pública e encontra-se com esses primeiros discípulos. 2 discípulos de João Batista começam a seguir o Mestre Jesus depois que escutam o profeta dizer e apontar para o Cristo: Eis o Cordeiro de Deus. A partir desse momento, os olhos dos discípulos não estão mais voltados para João. Afinal, João veio para preparar o caminho. Ele era simplesmente a voz que clama no deserto: Preparai os caminhos do Senhor, endireitai sua vereda. Importante, como disse ele próprio, não era ele, mas sim aquele que vinha depois. E os discípulos passaram a seguir Jesus, com o desejo de descobrir onde ele morava, de entrar na sua casa, de criar intimidade, de estabelecer laços, de segui-lo mais de perto. O Senhor, que percebe a ânsia dos corações e os 2 homens que o seguiam, volta-se para eles e lhes pergunta: O que procuram? Senhor, onde moras? Venham e vejam. Eles foram, viram e permaneceram. Queridos, nós estamos agora celebrando o tempo comum, voltamos outra vez ao tempo comum. Durante o tempo comum, a igreja nos convida a ir seguindo Jesus passo a passo, no ordinário da nossa vida,
no cotidiano de nossa vida. É um tempo em que nós somos convidados a refazer o caminho do discipulado, do seguimento de Cristo. E aqui nós aprendemos neste Evangelho que enquanto não se cria uma intimidade com Cristo, enquanto nós não descobrimos o lugar da sua intimidade, isso era casa, na Bíblia, casa muito mais do que um espaço físico, geográfico, representa o lugar da intimidade onde nós somos aquilo que somos. Enquanto não se faz esta relação de intimidade com Cristo, enquanto nós não vemos onde Ele mora e com Ele permanecemos, enquanto não se estabelece laços profundos com Jesus, não se aprendeu a ser discípulo ainda. O verbo permanecer que aparece no Evangelho de João não significa simplesmente estar junto ou um tempo que se passou com a pessoa, mas o verbo permanecer significa criar laços profundos de intimidade. E aqui nós descobrimos o critério essencial para nos tornarmos discípulos de Jesus, entrar na sua intimidade, criar uma relação de aproximação com o Divino Mestre. Olha, e como foi importante e interessante para os discípulos. Depois que eles permaneceram com Cristo, depois que eles entraram na intimidade do Senhor, depois que eles conheceram esta profundidade do Cristo, André, irmão de Simão Pedro, não se conteve. Correu ao encontro do seu irmão, cheio de entusiasmo e alegria. Nós encontramos o Messias, nós encontramos o Cristo, o ungido, o enviado, o prometido de Deus, e conduziu Simão Pedro até Jesus. Quando nós fazemos verdadeiramente o caminho do discipulado, que nasce do encontro profundo e pessoal com Jesus, também o nosso coração não se contém, enquanto não trazer os nossos para o encontro com Cristo Senhor. O grande convite desse domingo é para que nós criemos relação de intimidade com Jesus, que nós estabeleçamos um laço sempre mais estreito com o Senhor. Que a nossa relação com Cristo não seja superficial e aparente, simplesmente por aquilo que os outros disseram, mas que a gente faça o caminho dos discípulos de João Batista, que ouvindo o Mestre, mais do que isso, seguiram Jesus para descobrir quem Ele é. E depois de fazer esse encontro profundo com o Mestre, que nosso coração se encha de entusiasmo e sejamos nós, como foi André, instrumentos da graça a conduzir outras pessoas a Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda o seu Espírito, para que esse tempo comum seja uma grande oportunidade de aprofundarmos a nossa intimidade, a nossa relação com Ele e o nosso discipulado. O Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todos os males, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.